Bom dia, amados e queridos irmãos em Cristo. Hoje nós vamos conversar um pouquinho sobre o batismo, sobre esse passo tão importante na vida de um cristão. Então, queridos, muitas pessoas, elas vão adiando o dia do batismo, achando que elas precisam sentir algum tipo de necessidade para serem batizadas. O batismo não é um sentimento, o batismo é como o perdão. Assim como muitas pessoas pensam que o perdão é algum tipo de sentimento que tu vai ter que ter. Mas não, o perdão, assim como o batismo, são mandamentos. Para que a gente obedeça. A Bíblia é muito clara no que diz respeito ao perdão, né? Que aquele que perdoar os que ofenderam aqui vão também receber o perdão do nosso Pai. Aqueles que não perdoarem não vão receber o perdão. É muito claro isso, né? Então, o batismo também é uma coisa muito clara, é um mandamento. Marcos diz assim que quem crê e for batizado será salvo, porém quem não crê será condenado. As pessoas que ficam adiando o dia do batismo, achando que precisam sentir alguma coisa, elas nunca vão sentir nada. E elas acabam sendo seduzidas por desculpas que ficam escondidas pelo medo, um medo incoerente que elas têm de entregar de verdade as suas vidas para Jesus. O ato do batismo é uma obediência à palavra de Deus e é a vontade de Cristo para nós. O batismo não é nada mais que a aliança com Jesus Cristo e não com nenhuma denominação. É por isso que uma vez batizado, tu não precisa ser batizado de novo cada vez que troca de denominação, né? Que na verdade a ordem é para nós congregar em nome de Cristo e não não no nome de nenhuma outra denominação, na verdade. O batismo nas águas, houve um pregador que ele comparou o batismo nas águas como um bebê no útero da mãe. Eu acho muito válido, achei bem bacana essa comparação. Ele disse que ele é como o bebê no útero da mãe, que é gerado em água até estar pronto para nascer. É bem desse jeito que funciona o ato do batismo nas águas. Ele traz, é desse jeito que ele traz um sentido desse nascimento. Só que o batismo é a água que gera o bebê de forma espiritual, né? Romanos 10 vai dizer que se com a tua boca confessares Jesus como Senhor, e se em teu coração tu creres que Jesus foi ressuscitado dos mortos, então tu serás salvo. E aí Marcos diz, né, que quem crê e for batizado será salvo, porém quem não crê já está condenado. Quem crê obedece, né? E não fica questionando, não, por que Jesus mandou fazer isso? Por que Jesus mandou fazer aquilo? Por que a Bíblia quer que eu faça isso ou aquilo? Não existe isso, né? Se eu creio realmente e eu confesso Jesus como meu Senhor, eu me submeto ao senhorio dele. A Bíblia vai ensinar que os que entregam a vida realmente a Cristo devem descer as águas do batismo. Isso não é uma opção, mas é uma ordem. O batismo seria o ponto de partida para uma nova direção. Eu mudei de rota, né? Eu estou me convertendo, eu
conhecia Cristo, eu mudei de rota, eu vou mudar agora a minha forma de vida e todo mundo vai saber que eu agora eu não pertenço mais a esse mundo, mas eu estou me declarando para todo mundo que eu agora pertenço ao reino dos céus. É claro que existe um segredo espiritual no ato do batismo, que para nós entender isso, nós precisamos olhar para o ministério de João Batista, aquele que preparou o caminho para a chegada do Messias. Quem desenhou o cenário de transição entre o Antigo e o Novo Testamento foi João Batista, né? Ele que voltou a pregar sobre Cristo, depois que tinham se passado muitos anos sem nenhum profeta na terra. Então Deus manda João Batista para falar, para preparar o caminho para Jesus Cristo, né? Em Mateus 3 está escrito assim, que esse João Batista é o que foi anunciado pelo profeta Isaías. Voz do que clama no deserto, preparai o caminho do Senhor e endireitai as suas veredas. João Batista também batizava nas águas do Rio Jordão, e ele dizia que ele batizava com água para arrependimento. Então nós precisamos entender que o caráter espiritual do batismo de João Batista era perdão dos pecados. Em outras palavras, o batismo tem o sentido de um banho espiritual. Jesus Cristo trouxe um sentido mais profundo. Jesus Cristo trouxe deixa eu ver como eu posso falar, um sentido mais profundo, né? Sobre o batismo nas águas, porque hoje, especialmente, o batismo dos pecados se dá por intermédio do arrependimento. O perdão dos pecados, desculpa. Ele se dá por intermédio do arrependimento. Quem se arrepende recebe perdão. Quem crê em Jesus se arrepende, e quem se arrepende deseja descer as águas do batismo. É simples, né? Na verdade é uma coisa muito simples. Eu não sei por que as pessoas complicam bastante, ou muitas pessoas complicam bastante sobre isso. O apóstolo João diz que se nós confessamos os nossos pecados, Cristo é fiel e justo também para nos purificar de toda injustiça. Se depois de confiar em Cristo, o perdão vem pela confissão e pelo sangue de Jesus, o batismo então é o selo visível do novo nascimento. Ali em Mateus 3, quando Jesus foi batizado, diz que ao sair da água, os céus se abriram, o Espírito de Deus desceu como uma pomba e veio sobre ele. E uma voz do céu afirmou: esse é o meu filho amado em quem eu me comprazo. Então, quando nós realizamos o ato do batismo, nós estamos afirmando ao mundo que nós morremos para ele e que nascemos para o reino do céu. E Deus está afirmando ao mundo que nós somos filhos amados em quem ele tem prazer. O apóstolo Paulo, nas cartas aos Romanos, diz que pelo batismo nós fomos sepultados com ele na morte, para que, como Cristo foi ressuscitado dentre os mortos pela glória do Pai, assim nós também andemos em novidade de vida. Resumindo, o batismo nas águas é a confissão pública do senhorio de Jesus na nossa vida. É a manifestação visível e pública de que já aconteceu no mundo espiritual, no momento em que de fato cremos e nos entregamos a Cristo. Vou repetir.
O batismo nas águas é a confissão pública do senhorio de Jesus Cristo sobre a nossa vida. É a manifestação visível e pública do que já aconteceu na minha vida, no mundo espiritual, no momento em que eu criei e entreguei a minha vida para Cristo. O ato do batismo tem um referencial profético, sim, onde o velho homem é sepultado e é quando nós recebemos vitória sobre o nosso estado passado e a autoridade que nós vamos receber agora para sermos reconhecidos legalmente como filhos de Deus. O batismo é um divisor de águas. É como quando uma criança fica na tutela de um responsável, mas até que o juiz assine a adoção, esta criança não é considerada filha. Como exemplo, o nosso mestre já começou o seu ministério, ou só começou o seu ministério oficialmente, aqui na Terra depois do batismo. Ou seja, antes do batismo, ninguém está pronto para trabalhar para o reino de Deus. O termo batismo vem do grego, significa imergir ou mergulhar. A tradução desse termo, ele traz a ideia de sepultamento para o ressurgimento de uma nova vida. Portanto, o ato deve ser por imersão. Jesus foi batizado no Rio Jordão para dar o exemplo de como nós devemos agir. Jesus não tinha nenhum pecado para ser perdoado, mas ele veio para cumprir todos os requisitos e fazer tudinho do jeito que a gente deve fazer. Ele queria nos dar o exemplo e nos deu, né? Então agora nós só precisamos seguir o exemplo de Cristo. A Bíblia ensina que quem crê e for batizado será salvo. Isso mostra que o batismo envolve o ato de crer, mas que depois tem uma decisão pessoal por Cristo. É por isso que as crianças elas não devem ser batizadas, porque elas não têm maturidade para essa decisão ainda. Só deve se batizar quem entende quem é Jesus Cristo e o que ele exige dos seus seguidores. Essa decisão não deve ser tomada por imposição de ninguém, e sim por convicção absoluta da própria pessoa que está disposta a servir a Deus. Se uma criança cresce debaixo de princípios cristãos, num lar verdadeiramente cristãos, quando chegar na adolescência, ela vai desejar o batismo. É por causa dessas coisas que quando nascem os bebês, eles são consagrados a Deus. Ou seja, eles são separados para uma vida com Cristo. É claro que muitos adolescentes acabam não querendo se descer as águas do batismo, não confessando Jesus como seu Salvador, por causa do mau testemunho de muitas famílias. Na maioria das vezes, uma criança que cresce realmente conhecendo Jesus em cada detalhe, em cada ato do seu pai, da sua mãe, da sua família, que vê, que enxerga o Cristo visível no seu pai, na sua mãe, que lê a carta viva de Jesus Cristo no seu pai, na sua mãe, na sua família, ele com certeza vai querer descer as águas do batismo, não é? Mas aqueles que não cresceram assim, que cresceram vendo falsos testemunhos, vendo testemunhos terríveis, como a gente sabe que tem muitos, eles têm mais dificuldade para enxergar o Cristo visível no seu pai, na sua mãe. A imagem que eles têm não é de um Cristo, infelizmente. Bom, não tem um período mínimo para descer as águas. Quando a pessoa decide entregar sua vida para Cristo e confessar sua fé publicamente, ela está apta para o batismo. A falsa religiosidade é a falta de conhecimento. A falta de conhecimento bíblico apresenta uma série de regras para o batismo.
Cada denominação tem uma regra. Mas isso é falta de conhecimento bíblico. Porque a passagem de Atos, ali onde o eunuco é batizado por Filipe, ela derruba toda e qualquer regra. A única coisa que impede alguém de descer as águas do batismo é não ter Cristo como único e suficiente Senhor da sua vida. O batismo nas águas tem o sentido do novo nascimento, né? O Espírito Santo é um revestimento de... O batismo com o Espírito Santo seria um revestimento de poder e autoridade que traz o entendimento da palavra de Deus e os dons de Deus à vida do crente. O batismo com o Espírito Santo, ele é a força que impulsiona o cristão a desejar mais de Deus, a buscar intensamente a sua presença. Quando alguém crê em Cristo, ele desce as águas do batismo e ele está afirmando que deseja ser regenerado para ser filho de Deus. E nesta hora o Espírito Santo carimba com o seu selo e todas as coisas começam a funcionar e contribuir para o crescimento espiritual desse novo filho de Deus. Eu vos batizo com água para arrependimento, mas aquele que vem depois de mim é mais poderoso do que eu, cujas sandálias eu não sou digno de lavar. Ele vos batizará com o Espírito Santo e com fogo. Lembrando dessa frase que João Batista falou? A Bíblia ainda vai ensinar na carta aos Efésios que há um só Senhor, uma só fé e um só batismo. Isso quer dizer que apenas um batismo tem valor espiritual para Deus. O entendimento é que o verdadeiro batismo nas águas deve ser realizado em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Tem uma ressalva para pessoas que se batizaram sem conhecer a Cristo. Muitas pessoas, elas desceram as águas do batismo sem conhecer a Cristo, por uma emoção, ou por um impulso, ou porque alguém as convenceu a fazê-lo, né? Mas elas se batizaram, desceram as águas, tomaram um banho por causa dessa emoção, mas elas continuaram com as mesmas práticas do velho homem. Essa pessoa teve só um ato mecânico, né? Sem entendimento espiritual nenhum. Com certeza ela não provou o novo nascimento e o batismo dela foi invalidado por ela mesma. Infelizmente, muitas pessoas adiam desnecessariamente o dia do seu batismo e a necessidade de serem batizadas. Elas acabam encontrando, como eu disse no início, desculpas religiosas, né? Para os seus medos, que não tem nenhuma coerência. Eles estão experimentando os benefícios que é ter uma vida com Jesus Cristo, mas eles não querem oficializar a sua vida com Cristo. É mais ou menos como uma esposa, um homem e uma mulher que se juntam. Hoje é muito comum isso, né? Se juntam num ato de pecado. Vamos, né? Se juntam, duas pessoas que se juntam, fazem todas as coisas que um casal, que um homem e uma mulher casados fazem, têm uma vida de casado, mas eles acham que não precisam se assumir publicamente num casamento. Não precisam assinar o papel.
O homem acha que não precisa dar um nome para que ela seja uma esposa, e a mulher, por sua vez, acha que não precisa do nome do esposo para se sentir uma esposa. Isso na Bíblia tem um nome. É um pecado com nome. E, queridos, o nome é tão importante, esse ato é tão importante espiritualmente, o ato em que o esposo dá um nome para a esposa, ele honra a esposa com o seu nome. É como aquela criança que vai morar na casa dos pais adotivos, mas ela só mora lá. E tem um documento dizendo que esses pais podem fazer o que for necessário para esta criança, mas eles não querem dar um nome a ela como filhos. Essa criança não é uma filha. É da mesma forma que funciona, queridos. Se nós somos a noiva de Cristo, Ele tem prazer de dar um nome para nós. A Bíblia vai dizer isso. Que nós vamos receber um novo nome. Que nós recebemos um novo nome. Queridos, é muito importante o casamento entre um homem e uma mulher, é muito importante. Que a mulher receba o nome desse esposo, que esse esposo a honre com esse nome. Assim como é muito importante que os filhos de Deus desçam a água do batismo assumindo esse compromisso diante de toda a sociedade com Cristo e recebendo esse novo nome. Enterrando a velha criatura, mostrando para todos que agora os nossos hábitos mudam completamente, que agora a nossa vida o nosso estilo de vida vai mudar, porque agora nós oficialmente somos filhos de Deus. Qual filho que não tem prazer em mostrar para o mundo todo quem é o seu pai? Principalmente se o meu pai é o Todo-Poderoso. É o Deus que nos criou, é o Deus que nos salvou, é o Deus que nos sustenta, é o Deus que nos protege. Qual a razão que eu tenho para não querer mostrar ao mundo isso publicamente no ato do batismo? O batismo, como eu disse no início, é uma aliança não com homens e nem com nenhuma instituição, mas é com Jesus Cristo. Então, decida mudar a sua vida para sempre. Pensa que o batismo nas águas é como aquele bebê no útero da mãe, que é gerado na água até estar pronto para nascer. Ah, queridos, não abre mão desse direito. É um direito nosso. É um direito que o papai nos deu. O casamento é importantíssimo. Um homem e uma mulher são um casal, formam um casal. E tem direito a todas as bênçãos do céu. Quando eles se casam e quando o homem dá o nome para a esposa e quando a esposa recebe o nome do esposo. E eles saem de casa, ele abandona o pai e a mãe, ele deixa o seu pai e a sua mãe para ir morar, para ir coabitar com a esposa e formar uma nova família. Esse casal agora tem direito a todas as bênçãos do céu que são prometidas para o casal e para a família. Mas um casal que simplesmente se junta para coabitar junto, a Bíblia chama de fornicação. E, infelizmente, esse casal pode até ter
fazer todas as coisas que um casal faz, mas ele continua em fornicação e ele não vai desfrutar das bênçãos celestiais que o Pai tem prometidas para aqueles que obedecem e andam na sua palavra. Assim como você pode frequentar a igreja por muitos anos, você pode estudar a Bíblia, você pode ler a Bíblia, você pode orar, você pode fazer todas as coisas que um crente faz. Mas você se torna um filho de Deus no momento em que você obedece os mandamentos. Jesus Cristo disse, os meus irmãos são aqueles que fazem a vontade do Pai. Então, no momento exato em que você desce as águas do batismo, como sinal de que você creu em Jesus Cristo e assumiu Ele como seu Senhor e Salvador. Se você não tem coragem de descer as águas do batismo como um sinal para o mundo, dando um sinal para o mundo, para a sociedade de que você agora é um filho de Deus, você ainda não é um filho de Deus. Pensa nisso, querido. Não tem nada que possa te impedir a não ser você mesmo de se tornar um filho de Deus. Deus nos abençoe, tenha misericórdia de todos nós, perdoe os nossos pecados e faça resplandecer o seu rosto sobre todos nós. Amém? Forte abraço e até o próximo estudo, até o próximo encontro em nome de Jesus. Amém.